Meu nome é Leandro Reis e este é o Memorial das Sombras, e hoje trago o conto de Fernando Witt intitulado Jeremias. As primeiras horas do dia 6 de julho de 1946 são conhecidas como a madrugada que registrou o maior número de suicídios na cidade de São Paulo. A data é ainda lembrada pelo fato de que todos que decidiram tirar a própria vida deixaram um bilhete que se limitava exatamente a uma única e mesma frase: agora que a verdade foi revelada, eu não preciso mais esperar. Das várias lendas sobre aquela noite, muito se comenta sobre uma transmissão de rádio. Pontualmente à meia-noite, a grande audiência de todas as sextas-feiras que esperavam ouvir as últimas fofocas de Hollywood foi surpreendida pelo programa que trazia o estranho depoimento de um senhor chamado Jeremias Mendes do Nascimento. Em fins de março de 2033, as fitas da gravação de tal programa foram encontradas. O arquivo de áudio, devidamente remasterizado, pode ser encontrado hoje na internet. Boa noite, povo desta grande cidade que é São Paulo, a capital do estado. Meu nome é Jeremias Mendes do Nascimento. E neste fim da noite e início da madrugada, eu estou aqui porque eu preciso dar um depoimento que tem que atingir o maior número possível de pessoas. Eu recebi uma grande soma de dinheiro para ficar calado. Porém, resolvi fazer justamente o contrário. Eu peguei o dinheiro e comprei este tempo da rádio aqui na capital. Bom, vamos começar do começo. Como eu disse, meu nome é Jeremias. Eu sou jardineiro e zelador do cemitério da cidade de Barra de Dourados, lá no extremo oeste do estado de São Paulo. Naquela cidade, o cemitério municipal está localizado às margens da Lagoa das Lágrimas. A lagoa foi assim chamada devido às lendas sobre os primeiros europeus que chegaram ao vale e adotaram o antigo costume indígena de lançar os mortos às suas águas. Por muitas gerações, habitantes da cidade foram sepultados na Lagoa das Lágrimas. Em meados do século XVIII, quando uma igreja católica foi construída na cidade, o padre recém-chegado exigiu das autoridades um cemitério cristão. Nenhum habitante de Barra de Dourados ousava nadar na Lagoa das Lágrimas. Ninguém ali pescava e nem mesmo bebia a sua água. A origem de tal superstição também remonta às lendas de origem indígena. Porém, com o tempo, os colonos europeus também passaram a contar histórias sobre estranhos objetos luminosos sobrevoando a lagoa. E não eram raros também os relatos de luzes debaixo da água da grande lagoa. Esses primeiros registros da história da cidade foram escritos por mim mesmo, um filho de Barra de Dourados que se tornou historiador e autodidata. O cemitério onde eu moro é conhecido por suas alamedas de árvores frutíferas, pela grama verde e bem cuidada que circunda os túmulos e pelos pássaros cujo canto contribui para dar àquele campo santo uma atmosfera menos triste. Eu raramente saio do cemitério. 7 dias por semana, eu acordo às 6:30 da manhã e abro os portões do cemitério pontualmente às 8. E eu tô sempre acompanhado do Popeye, o meu cão pastor alemão. No cemitério, eu mantenho a minha biblioteca particular. Às 18, uma vez fechados os portões, eu desço o outro extremo do terreno
ligo o meu rádio e me dedico à leitura. Na construção ao lado está o meu dormitório. Uma madrugada chuvosa de janeiro deste ano, o Popeye latiu tanto que eu acordei. É muito raro o Popeye latir. O cão não se importa com os gatos e gambás que eventualmente perambulam por ali. O mais provável era a ação de ladrões de sepultura. De espingarda em punho, eu vi o Popeye latindo para o céu noturno. Tamanha foi a emoção provocada pelo que eu vi, que deixei cair a espingarda, mas felizmente a arma não estava carregada. Popeye e eu, em silêncio, observávamos um disco dourado, um disco voador imenso que pairava sobre a cidade e a iluminava. Eu não fui buscar o meu binóculo. Não foi necessário. O disco não estava a mais de 600 metros de altura. Eu calculei em 12 quilômetros a circunferência daquela nave. A luz que o objeto emitia iluminava toda a cidade. A chuva parou. Eu e o cachorro caminhamos até o portão do cemitério. Sem sair, notei que não havia ninguém na rua. Foi quando eu ouvi alguém dizendo que eu não deveria me preocupar. Atraído pela voz, eu me virei para trás e o Popeye se encolheu assustado. Ali no cemitério, dei de cara com 3 rapazes: o Alberto, o Isaías e o Marcos. Eles sorriam para mim, os trigêmeos da família Valiano, os jovens que haviam sido envenenados pela própria mãe. Eu havia enterrado os irmãos há 25 anos. Todas as lápides foram removidas por quem estava enterrado ali. Os mortos deixaram seus túmulos e, em silêncio, caminharam sem pressa para o portão de entrada do cemitério. No outro extremo do Campo Santo, estava aberto o portão que dava acesso à Lagoa das Lágrimas. A luz do disco voador a iluminava também. E das águas surgiram os mortos de outras eras. À frente de todos estavam os indígenas. Nenhum dos mortos parecia ter sofrido a ação do tempo. Todos se mostravam ativos, sorridentes e saudáveis. Nenhum sinal de putrefação. Isaías, após simplesmente tocar o portão para abri-lo, ele me entregou um pequeno baú repleto de moedas de prata. Ele me disse que todo o dinheiro era para comprar o meu silêncio sobre aquela noite. E eu vi todos os mortos do cemitério e da Lagoa das Lágrimas invadirem a cidade. Eu e Popeye acompanhamos o estranho cortejo dos mortos pelas ruas da pequena cidade. Os mortos encontraram as casas de portas abertas. Assim que entraram, os antigos moradores, sempre em silêncio e sem protestar, abandonaram suas residências e se aglomeraram nas ruas. Logo, não havia mais os homens, as mulheres e as crianças vindos do cemitério. As pequenas aglomerações dos supostamente vivos se dirigiam à praça em frente à igreja da matriz da cidade. De lá, os que haviam deixado suas residências desceram para o cemitério. Eu fechei os portões quando os últimos entraram. À distância, observei cada um dos habitantes da cidade ocupar os túmulos e covas de seus parentes e ancestrais. Se lançaram às águas da Lagoa das Lágrimas os que não encontraram caixões para se deitar. Quando todos já haviam encontrado o seu leito de repouso, eu notei o retorno da escuridão da noite. Eu e o Popeye observamos o disco voador se distanciar da cidade.
Pois então, povo da capital, se o que eu contei aconteceu numa pequena cidade do interior, imagina o que deve existir numa grande cidade como São Paulo.